Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que faz o exterior não é o que faz também o interior? Lucas. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo das complicações da forma, como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano. Segundo resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude, quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seus princípios. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências de pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Obrigado. Toma uma água um minutinho. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje para fazer a explanação. Vamos, como nosso irmão já comentou, procurar desvincular um pouquinho do mundo material. Nós estamos numa casa espírita, viemos buscar algo que possa deixar o nosso coração mais puro, como nosso irmão acabou de ler para nós. Hoje iremos fazer o comentário desse capítulo
mãos não lavadas, e também de uma mensagem do nosso irmão André Luiz, psicografada por Chico Xavier, denominada Irmãos em Perigo. Quem são os irmãos em perigo? Todos nós. Todos nós corremos o risco de não cumprir com a proposta da nossa encarnação. Nós temos um caminho que estamos percorrendo. Esse caminho, ele iniciou quando éramos simples e ignorantes na nossa essência. Mas como filho de Deus, nós estamos traçando um caminho para chegar a espíritos perfeitos, puros. Puro de quê? Puro das impurezas que o materialismo proporciona para nós quando encarnados. Temos a possibilidade da encarnação, porém, a vida material nos desvia do propósito, muitas vezes, que viemos buscar. Nosso coração é uma referência que se faz ao interior, ao que não se vê. As mãos é alguma coisa externa. É fácil lavar a mão. As pessoas vão observar a mão limpa. Porém, o coração é mais difícil. Porque o coração é o nosso lado espiritual. Somos nós em nossa essência. Então se torna difícil para nós tirar as impurezas que promove as coisas que nós não queríamos que acontecesse. É onde que vem os maus pensamentos, como foi lido, é onde que vem os homicídios, as traições e tudo que é contra a lei de Deus. Então, falar, lançar alguns critérios como sendo aquilo importante para a nossa redenção, muitas vezes não é a realidade. São coisas que às vezes o homem cria, mas que não está estreitamente relacionado aos mandamentos da lei de Deus. Por isso que ele fala, todo será arrancado que não foi de origem do meu Pai. Então não adianta a gente querer criar algumas situações que perante a lei humana, às vezes é uma coisa meritosa, você tem méritos de fazer aquilo. Como no exemplo da leitura, tinha-se o hábito de lavar as mãos. Jesus, quando sentou com os apóstolos para se alimentar, serviram-se sem lavar as mãos. E para os fariseus, que eram o povo judeu, doutor da lei, aqueles que estudavam mais a lei de Deus, para eles, aquilo era visto como uma ofensa. Por quê? Porque eles estavam se apegando a um detalhe que Jesus veio colocar para nós. Isso não é importante. Ele fala o quê? Não é o que entra pela boca de um homem, ou do homem, que vai prejudicar, mas o que sai. Porque quando a gente expressa o nosso sentimento, quando a gente fala as coisas, quando a gente age através da palavra, através de ações, que se não é uma coisa que está relacionado ao princípio de combater o egoísmo e a iniquidade, que são as injustiças, então nós não estamos fazendo de acordo com o que o Pai estabelece como necessário para podermos alcançar
a nossa redenção. Nós estamos falando de um caminho, é um caminho que estamos seguindo. E esse caminho, ele vai ter momentos mais difíceis, momentos que vai exigir mais. O deslocamento será mais lento, mais cansativo, mais exaustivo. Vai exigir mais esforço físico, mais esforço mental, psicológico. E vai ter momento que ele é um pouco mais fácil. Mas a evolução, ela requer dedicação, empenho. E isso a gente só obtém através do esclarecimento. É por isso que ele coloca que não adianta eu frequentar a casa que promove a palavra do Pai se eu não agir de acordo com o que vem sendo orientado. Se eu continuar naquele lado onde que eu mantenho as minhas vicissitudes, aqueles hábitos errados ao princípio da lei de Deus, é o que a gente chama de hipocrisia. É falar uma coisa e não fazer ela. Eu venho, escuto, falo, mas não pratico. Então nós temos essa necessidade de chegar a Deus. Esse caminho nos leva lá. E a religião é uma ferramenta importante que me ajuda nesse caminho. Porém é o seguinte, eu tenho a ferramenta. Agora eu quero usar essa ferramenta? Eu estou usando essa ferramenta? Ou ela está guardada lá? Eu tenho, mas não uso. Então a gente tem que fazer uma reflexão de como estamos agindo. Estamos sendo membros ativos? Estamos trabalhando realmente? Estamos buscando condições melhores para poder ter êxito na nossa redenção? A oportunidade que nos foi dada de hoje estarmos aqui reunidos, conversando, ou mesmo não estando aqui, qualquer setor da nossa vida, nós estamos aplicando o que nós sabemos, a orientação que recebemos, porque a tendência é sempre ser difícil. Quando encarnados na época do Antigo Testamento, quando Moisés veio com os mandamentos, provavelmente encarnados encontravam imensa dificuldade de cumprir os mandamentos. Por quê? Porque o espírito, ele era mais atrasado. Nós éramos mais atrasados. Jesus veio e falou, olha, nós somos irmãos. Nós temos um Pai que nos ama. A gente precisa trabalhar para melhorar o todo. É onde que é o conceito da humildade. É o todo. Eu sou igual a todos. E todos é igual a mim. Porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. A diferença é que eu posso estar um pouco mais evoluído ou um pouco mais atrasado com relação a outro irmão. Mas nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo caminho, que é o que leva ao Pai. Posteriormente, a humanidade mais evoluída veio como uma revelação que Jesus prometeu, o Espiritismo, o Consolador prometido. E o Espiritismo veio trazer informações para nós
extremamente importante. Ele veio trazer para nós a relação de causa e efeito, a pluralidade da existência. Porque Jesus falou, o homem terá que nascer de novo para alcançar o reino dos céus. Não ficou muito bem explicado. Por quê? Porque nós, como espíritos naquela época, não tínhamos a capacidade de compreensão. Hoje nós temos. Então nós sabemos que esse caminho, ele está muito intrínseco ao que eu estou fazendo. O meu hoje, ele vai determinar o meu amanhã. Então eu preciso muito acertar quanto o máximo possível. Agora, como eu acerto o máximo possível? Através da instrução. Mas como eu tenho a instrução? Quando eu busco. Que tipo de instrução? Tipo essa que André Luiz veio trazer para nós hoje. Isso é uma instrução. Isso é quase como se fosse um checklist que ele fala para você assim, ó, você está fazendo isso? Você não está fazendo aquilo? Você está fazendo aquilo outro? Então, em casa, procurem ler a mensagem, refletir sobre os pontos colocados, analisar seu comportamento frente ao que ele propôs. Porque, basicamente, ele vem dizer para nós o seguinte, nessa caminhada que estamos fazendo, nós não estamos sozinhos, nós estamos com todos os irmãos aqui. E eu preciso deles, um precisa do outro. Porém, o que acontece quando estamos insatisfeitos com alguma coisa? A primeira coisa que altera é o nosso tom de voz. Ele chama de golpes verbais. Golpe é o que a gente vê na luta. Ou seja, alguma coisa que fere meu adversário. É um golpe. É alguma coisa que eu vou pontuar, vou levar vantagem sobre ele. Isso é um golpe. Então eu faço um golpe verbal. Ou seja, a minha palavra que eu lanço com o intuito de correção não atinge seu objetivo. Porque o objetivo é construir, edificar. Então, consequentemente, a minha palavra tem que ser edificante. Uma palavra que não é edificante, ela não traz o resultado que eu desejo. E outra coisa, paciência. Não é do dia para a noite. O caminho é longo. Tem pessoas, quando eu falo pessoas, a gente tem que ter primeiro de tudo um conceito. Eu estou pessoa, eu não sou pessoa. Hora que a gente começar a compreender melhor que nós somos espíritos encarnados com a oportunidade de executar uma boa tarefa que nós escolhemos fazer. Então nós temos que entender, compreender, ou seja, estar instruído do que está acontecendo conosco, para a partir desse momento tomar as decisões corretas. Ele fala na mensagem
que o irmão em perigo é esse que fica fazendo esse tipo de coisa. É aquele que planeja e planeja. Execução, não. Não existe execução. Então, intenção sem ação, resultado zero. Você não fez. Você manifestou, pensou, comentou, mas não fez. Então, consequentemente, você está em perigo. Porque você está aqui para realizar. Não é para deixar para depois. Outra consequência de deixar para depois, ou não fazer planos, que é o pior, aquele que não faz nada, é a justificativa que ele lança para isso. Então, o tempo inteiro a gente se justifica. Então, eu me justifico que eu não faço por isso, eu não estou tendo oportunidade, agora não acho o melhor momento, eu vou aguardar um pouco. E o momento não chega. Então, estamos falando do irmão em perigo. Nós temos que ter uma visão da vida, quase como se fosse uma corrida. Você vê que durante uma corrida, os carros estão todos bons, na hora que ele sai. O atleta que vai correr, ele está bom, porque ele está descansado, ele está aquecido, ele está preparado. Só que é o seguinte, ele tem uma planilha ali, que ele fala assim, ó, você vai parar lá naquele ponto de controle. O que você vai fazer naquele ponto de controle? Lá você vai receber água, parte nutricional responsável por te manter. Mesma coisa com o carro. Você precisa trocar uma peça, aquele pneu já não está bom, aquele freio já não está bom, aquela suspensão já não está boa, e assim somos nós. A gente começa a se perder se a gente não tiver uma referência, que é um ponto de controle. E esse ponto de controle é a nossa casa de oração. É o local que vem tirar essa impureza, porque senão o carro quebra no meio da volta, senão o carro não chega no próximo ponto. Não adianta eu querer passar o meu ponto de controle aqui, para ganhar tempo, e no meio entre ele e o próximo, faltar, e eu não conseguir chegar no próximo. Eu tenho que ter condições ideais para ter um bom resultado. E essa condição ideal, ela está no meu livre-arbítrio. Sou eu que escolho. Deus está do meu lado o tempo todo. O meu ponto de controle da prova, eu chego nele. Deus não. Deus está aqui. Só que eu preciso buscar Ele. Não adianta Ele estar do meu lado e eu não buscar. Eu tenho a necessidade de buscar. Porque a partir do momento que você busca Deus, busca a palavra, busca o exemplo, você passa a ter uma visão diferente, conviver com irmãos que têm atitudes edificantes, e você passa a mudar seu estilo de vida. Você passa a dar valor em certas coisas que você não dava, fazer coisas que você não fazia. E dessa maneira, a gente consegue construir um caminho melhor. Porque nós não estamos num caminho, a proposta não é avançar o caminho,
proposta sempre será essa. Todas as nossas encarnações têm como objetivo eliminar nossos vícios, que é aquilo que a gente faz naturalmente, sem pensar, e pior, muitas vezes achando que está certo, por quê? Porque se a gente achasse que estava errado, a gente corrigia. Aí a gente começa a ter, às vezes, sensibilidade. Eu acho que eu estou errado nisso, viu? Aí você começa a reformular seu pensamento. Fala, olha, eu tenho que mudar, isso está errado. Aí o irmão que tem mais proximidade, um jeito bom para conversar, de uma maneira que não agride, às vezes vem e fala para nós. Orienta, te puxa para um lado que te favorece. Mas a gente precisa ter a vontade. O primeiro ato depende de nós, que é a vontade. Se a gente tem vontade e manifesta isso, a gente vai ser amparado. Então, qualquer um de nós que busca isso e não pratica isso, é lamentável. É lamentável. Nós estamos sendo o que fala na leitura, hipócritas. Por quê? Porque a gente fala, escuta, sabe e não faz. Então a gente precisa ter o conhecimento e ter a aplicação do conhecimento. Dessa maneira, é claro que nós vamos ter mais sucesso na nossa encarnação. E tendo mais sucesso na encarnação, nós estamos tirando o egoísmo e a iniquidade. O mundo vai se tornar melhor, porque nós não vamos querer estar acima do irmão, mas sim, o meu objetivo é me tornar melhor. E, consequentemente, as injustiças que vão existir vão ser menores, porque as pessoas, os espíritos encarnados, ele já tem esse pensamento, ele não quer ficar competindo com o outro irmão. Ele está preocupado com ele e com os outros, porque não adianta eu pegar e falar assim, ó, não, porque eu vou me dedicar a isso então, agora, tal, e colocar isso como uma meta na minha cabeça, aonde que eu enxergo o meu caminho, aquela linha que eu vou seguir e ponho que nem aqueles animais que você põe aquele negócio na cara, que só enxerga na frente, e esqueci os meus irmãos. Eu preciso deles. Nós temos um preconceito. O que é o preconceito? É acreditar em alguma coisa. Já é julgado assim. Então parece que aquele que é um pouco mais estudado, ele tem uma capacidade maior. No plano material, sim. Mas eu não sei quem é aquele irmão meu encarnado naquela condição. O que ele já tem da sua verdadeira riqueza moral. Às vezes ele é muito mais que eu. Mas veio numa prova humilde, uma pessoa simples, com pouco recurso atualmente, mas tem uma capacidade enorme, um bom senso. Então nós temos que respeitar a todos e buscar o caminho da nossa redenção. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre isso. Não adianta a gente fingir que está no caminho. A gente realmente tem que estar no caminho. E mais que isso, tem que estar no caminho buscando
evoluir e trazer os irmãos junto conosco. Porque o que não pode, em hipótese alguma, é preocupar comigo. Porque eu preocupando comigo, eu estou sendo egoísta. E o egoísmo é uma coisa que, para evoluir, nós temos que eliminar na nossa vida. Jesus nos abençoe.